Pessoal, eu vou falar um pouquinho. Tem 30 pedidos e 25 vagas. Como é que é? Tem 30 pedidos já. Acho que cada vez que a gente repete essa pergunta, mais alguém se inscreve. Não, mas é mais 5. Então vamos aumentar 10. Vamos aumentar 10 e vai ficar com 35. Ou seja, a turma quase já dobrou de tamanho do que eu queria originalmente. Ok, vamos dar 10. Vocês vão cursar, não vão? Vão estar aqui. Acho bom. Não sei como é que isso vai acontecer não. Estou lidando com um problema por vez. Tá? O primeiro problema é assim, vocês estão dizendo para mim que vocês querem fazer. Então é um compromisso que vocês estão assumindo comigo. Então tá bom. Não vou me aborrecer. Vou aumentar nas 10 vagas, porque aí fica até uma gordura. Né? E de gordura eu entendo. Vamos lá. Tudo que eu vou falar hoje está aqui nesse livro, o capítulo 1 do Kurose. Está disponível na biblioteca, vocês podem buscar. Pode ser com praticamente qualquer edição, que eu vou falar sobre alguns conceitos fundamentais e o resto é discussão em sala de aula. Cláudio, vai cair na prova? Vai. Tá? É um bom livro, principalmente introdutório, para quem nunca viu redes. Quem nunca viu redes aqui? Nunca fez nenhum curso de rede, nem no técnico, nem na graduação? Eu estou fazendo. Com quem? Com o Luiz Henrique, lá do... Da SI, do Comástico. Isso, tá. Perfeito. O Luiz Henrique é um ótimo professor. Sim. Ele foi na minha banca de doutorado. Sério? É. Então, beleza. Então, ele tá seguindo por outro ou tá legal? Tá usando alguma outra coisa? Cara, eu não tenho certeza, porque eu acabei perdendo a primeira aula e eu tô na segunda. Que vergonha. Não, mas eu tô só te gastando. Ele provavelmente deve usar um livro tradicional, né? Todo mundo usa o Kurose. É um bom livro, é uma boa referência. Perguntaram se tem professores de matérias do Kurose hoje, então realmente acredito que ele esteja usando o Kurose. O Kurose é um bom professor. É um bom professor, porque eu também conheço o Kurose, gente boa. Mas o Edmundo é amigo. O Edmundo que trabalha lá no PESC é amigo do Kurose, é o cara que diz o livro. E ele foi meu professor. Enfim, é complicado. Né? Então, o que é o objetivo desse primeiro capítulo? A gente dá uma visão geral sobre o que é a internet. Tá? Isso aqui não é exatamente um resumo de um curso de rede, mas é uma visão mais ou menos completa do que diabos é a internet. Quando a gente entender o que a internet é, vocês vão ficar, puta, é só isso? É só isso, tá? Então, a pergunta número 1 é o que é a internet? Na verdade, a internet é um monte de roteador interconectado. Como assim? Um monte de empresa que quer trocar dados entre elas, eles têm roteadores, ou seja, equipamentos responsáveis pelo envio de pacotes, ou seja, de mensagens. Essas empresas elas são interligadas e decidem trocar mensagem. A internet não é mágica, a internet não necessariamente é influenciada por um governo, é influenciada por operadores. Quem são os operadores? Qualquer um. Você pode ter um roteador na sua casa, um roteador real, e devido à legislação vigente no Brasil, pagar um monte de impostos, assinar um monte de papéis, pegar um monte de autorizações e se tornar uma operadora de internet. Inclusive, no começo da década de 90, era muito comum, né, os empresários comprarem várias linhas telefônicas, vários modems e ter uma série de operadoras locais, de bairro. Na zona, ali na Tijuca, até o Meia, do Meia e Zona Sul, era em geral muito comum que as grandes operadoras atuassem. Mas se você ia mais para região de Campo Grande, Santa Cruz, às vezes a NET, a Vivo, não chegavam, né? GVT, muito menos. Então, tinham vários operadores que eram operadores locais. Muitas vezes, algumas delas funcionavam a rádio. Né? Isso foi perdendo o uso, né? Porque elas eram um pouco, mas era muito comum ter esse negócio. Se você vai mais para o interior do país, até hoje é muito comum você ter várias operadoras locais que trocam tráfego com essas operadoras maiores. Então a internet ela não é mágica, não é uma organização multinacional. A internet, na verdade, é um monte de gente que tem redes locais e que quer trocar tráfego entre si.
Então, a UFRJ hoje é uma operadora. Ela funciona como uma operadora. A Embratel é uma operadora. Ela funciona como uma operadora. Né? E, claro, as operadoras mais tradicionais dos celulares de vocês. Né? Por exemplo, né? Joguei meu celular aqui para não ficar recebendo mensagem. Então, o que aconteceu? Né? Hoje, a maior parte do tráfego da rede, ele não é do teu computador, é um tráfego mobile, é um tráfego de celular, é um tráfego de internet. Tá? É um tráfego... Né? E para vocês terem noção do problema que é isso, né? Desde o 4G, vocês não trocam mais voz. A tecnologia 4G ela é toda de dados. Cláudio, como assim? Quer dizer que quando você liga para alguém, o que você está fazendo é trocar dados. Você está trocando dados exatamente como se eu estivesse usando o WhatsApp. Para vocês terem noção de como isso não é nada, eu fiz uma continha aqui, que é uma continha maravilhosa, que no melhor cenário possível, né, no codec de áudio, codec é como você vai codificar a voz, como você vai pegar a tua voz e transformar ela num sinal digital, você gasta por segundo 64K. Um plano controle desses Vivo Controle, Team Controle, é 40 minutos por mês. Concordam? Se eu tenho 40 minutos no número de segundos, eu tenho 2.400 segundos em 40 minutos. Até aí tudo bem? Então, 2.400 segundos é 2.4 vezes 10 elevado a 3. Concordam comigo? Então, se eu estou dizendo que eu gasto 64 kbps por segundo, e eu tenho 2.400 segundos, então eu tenho 64 kbps, K, né? Vezes 2.4 vezes 10 elevado a 3, que é 64. Aí eu arredondei aqui, tenho 60%, 3. Cláudio, por que você fez isso? Porque eu fiquei com preguiça de fazer a conta 64 vezes 2.4 e de cabeça eu consigo fazer 64 vezes 3 tranquilo, né? Vezes 10 elevado a 3, e eu digo que você tem aproximadamente 192K, né? 64 vezes 3, vezes 10 elevado a 3. K vezes 10 elevado a 3 é mega. Então, aproximadamente, 40 minutos de voz são 192 mega. Ou seja, a sua voz e nada para a operadora é a mesma coisa. Então, tudo que o seu celular é, hoje em dia, é um tablet com esteroides. É um tablet que fala. Diga. Só uma pergunta de leigo. Isso não é uma... Deixar a ligação com 4G não é uma opção do celular? Você não pode fazer o seu celular parar? Porque tem essa opção no celular de não usar o 4G para ligações. Alguns celulares têm. Na verdade, sim, já até a tecnologia 3G, isso era dividido por... Você tinha dados e tinha voz. Você podia ter um sinal analógico, não analógico, sinal digital, mas uma frequência diferente para a voz. A partir do 4G, quando você escolhe usar... O teu chip ele é dual, né? Ele é tanto 3G quanto 4G. Porque você não tem antena 4G em todo lugar. Então, quando você passa a dizer o seguinte, a tecnologia 4G ela é toda digital. Ela é 100% digital. Ela é 100% de tráfego de dados. Você não tem tráfego de voz diferenciado dos dados. Então, no 4G é tudo dados. Bizarro, né? Agora, por que a operadora te vende voz, então? Porque a operadora é safada? Também talvez seja uma ótima resposta. Mas, como é que você justifica para tua avó, que sempre pagou voz, que agora é tudo dado? Paga aí, vó. Fica quieta. Não, não é assim que a banda toca. Para o usuário comum, que está acostumado com um plano de dados, um plano de voz, que a voz é um produto, isso é muito ruim. Para a operadora que sempre vendeu voz era um produto que ela vendia, né? Operador de telefone. Eu sou da época, gente, que linha telefônica declarava-se no imposto de renda. Você ficava 5 anos para esperar uma linha telefônica. Meu pai, eu lembro assim que ele falava com muito orgulho que o pai dele, meu avô, ele tinha dado uma linha telefônica para ele de presente de casamento. E que isso era um presente caríssimo, que ele não sabia nem como meu avô tinha conseguido pagar por esse negócio. Era o preço de um, não sei, não chegava a um carro popular, mas assim, era uma quantidade de dinheiro bastante expressiva, né? Digamos que fosse equivalente a um computador hoje, entendeu? Como se você comprasse, tipo assim,
computador bom, tipo uns 4 mil reais, 5 mil reais, uma coisa nesse sentido. Era um bem mesmo, né? Que você não que trocar e demorava para você ter acesso. Hoje em dia você compra linha telefônica pegando um chip vagabundo ali na boca de homem. Cincão, né? 5 reais você tem um chip da TIM. E você já começa lá em 5 minutos você está falando, para você ter, você comprava a linha, aí esperava de 1 a 2 meses para o técnico vir na tua casa instalar o sinal de telefone, né? Era um sofrimento. E aí depois você tinha que esperar dar sinal, era caro. No começo da telefonia no Brasil você pagava para fazer ligação e você pagava para receber ligação. Telefonia celular foi pior ainda. Então, na verdade, todo esse esforço que hoje a internet está trazendo, né, é um esforço de muitos anos. A internet ela surge como uma iniciativa, né, e isso é bom diferenciar o que é a internet, que é essa infraestrutura de comunicação, do que é a web. Essa semana a web fez 30 anos e a web é essa interface que você tem para acessar esses recursos daqui. Esses recursos aqui surgem no final dos anos 60, começo dos anos 70, com medo da Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham medo de que, né, durante a Guerra Fria, as operadoras telefônicas americanas fossem destruídas num ataque nuclear. Então tinha que descobrir uma forma de comunicação que ela fosse modular e que ela fosse autorrecuperável, que se você destruísse uma dessas redes, as operadoras continuassem podendo se comunicar. E aí surgem as redes de computadores. Um dos principais responsáveis pela criação das redes de computadores foi o Vicente Cerf, comumente conhecido como Vint Cerf. O Vint Cerf hoje ele é vice-presidente de inovações do Google. E o tema que hoje ele estuda, né, ele é o pai também de um protocolo chamado IP. E hoje o trabalho que ele tem no Google, ele está desenvolvendo um protocolo de rede para fazer a comunicação entre planetas. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Tá? Então, quem compõe a internet são os hospedeiros, né, os sistemas finais, é o que a gente chama de borda da rede, que é onde a gente está. Né? Os nossos serviços que a gente faz, nossos servidores, os nossos computadores estão na borda da rede. O núcleo da rede é composto só desses roteadores, né? E por enlaces de comunicação. Como é que eu troco dados, né? Eu tenho um meio de comunicação, um enlace de comunicação é nosso bom e velho cabinho, né? De rede, que é o cabo, isso aqui é um cabo UTP, ou o ar. O ar é um meio... O ar é sempre um meio muito comum, né? E para vocês terem noção de como que as coisas são mistificadas, né? São glamuralizadas, sabe qual é a diferença entre o seu celular e o rádio? Quase nenhuma. A mesma tecnologia que o celular tem é a tecnologia que o Marconi inventou lá há 150 anos atrás. Com um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. O que muda essa tecnologia é essa palavrinha mágica aqui, protocolos. Protocolos nada mais são, né, do que, né, o conjunto de regras que rege a comunicação entre duas máquinas. É um acordo de cavalheiros. Não é uma obrigação, não é nada. É um conjunto de regras que foi estabelecido ao longo dos anos, né, para dizer como é que as mensagens iam ser trocadas. É como, por exemplo, o português ele é um protocolo. Por quê? Ele segue uma regra. Que regra é essa? Se você fala português correto, né, sujeito, verbo, predicado, né, e dentro do predicado tem um conjunto de regras, dentro do sujeito tem um conjunto de regras, os verbos, o tempo verbal indica outras coisas, e um protocolo nada mais é do que esse conjunto de regras. Só que tem um protocolo para cada serviço da internet. Agora, se eu falo protocolos diferentes para o mesmo serviço, o que vai acontecer? Não vão se entender, não vai acontecer nada. E esse era o problema original da internet. Imagina, né? Um monte de empresa viu, meu Deus do céu, esse negócio de rede, de internet vai ser uma coisa fantástica. Vocês acham que surgiu, tipo, um metro da vida e diz, não, o protocolo vai ser esse aqui. Não, foi briga de foice, gente. Quando vocês forem, tem uma área da computação, né, nas ciências em geral, que é a história das ciências,
que analisa as histórias que chegaram atrás, né, dos grandes desenvolvimentos científicos. Em geral, elas são hilárias, sujas e sem nenhum tipo de glamour. Né? No começo, teve várias brigas de foice sobre qual protocolo era melhor que qual. E assim, e cientista, como qualquer outro ser humano, é uma criatura cheia de egos. Né? Pesquisador é uma criatura cheia de egos. Então, as discussões sobre qual protocolo ia ser melhor era coisa de nego apontar dedo na cara um do outro. Né? Então, assim, tem várias histórias hilárias que vale a pena vocês procurarem na internet, vários contos macabros, né? Mas o que acontece é o seguinte, os protocolos que ficaram hoje são protocolos que acabaram assumindo função ou pela simplicidade ou pela adoção de uma grande empresa. Por exemplo, qual processador de texto vocês usam para escrever os textos de vocês? Processadores de texto são softwares tipo Microsoft Word, Open... Não, para você vai escrever uma carta, o que você usa? Eu uso Word. WordPad. Google Docs, alguém? Aquele do... Evernote, ok. Notepad. E é mais truzeira, né? E... Eu tô aqui que nem psicopata tentando lembrar do OpenOffice. Provavelmente é Writer, né? E eu tô aqui nem Não, é o WPS agora. Não, tem o WPS, que é aquele chinês. Enfim. Mas qual é o padrão de fato? Qual que 90% das pessoas usam? É o Word. Né? Eu tenho várias críticas ao Word, eu odeio o Word, tá? Mas eu reconheço que é um padrão. Ele é um padrão mundial? Canônico? Não. O padrão mundial não é DOC, é ODT, que é Open Document Text. Mas todo mundo usa o Word e o Word salva em DOC. Então qual é o padrão de fato? DOC. Cláudio, você gosta? Não, eu escrevo em LaTeX. LaTeX é amor. E se vocês não sabem o que é LaTeX, um dia vocês vão descobrir e sua mente vai abrir, tipo, aquele meme no monte de né? E o que é muito legal? Por que vocês têm que entender o que são protocolos? Porque protocolos são conjuntos de regras. Porque o momento que a gente está da IoT hoje em dia, a gente está tentando descobrir quais vão ser os protocolos de IoT. A gente não sabe. E por isso que essa década, para quem trabalha com IoT, está sendo tão interessante. Porque é a época da briga de foice, é a época de apontar o dedo na cara do coleguinha, né? É a época da gente fazer as nossas histórias toscas. Né? Onde a gente está discutindo o seguinte, o que é essa IoT? Então estão surgindo ainda protocolos para definir a interação entre dispositivos muito limitados, que são os dispositivos da IoT. Ou seja, o teu Arduino, ele pode falar o mesmo protocolo do teu computador? Pode. Sim, não, talvez, quem sabe, deveria. Porque senão como é que ele vai entrar na internet? Pô, mas ao mesmo tempo, quantos GB de RAM o teu computador tem? Fala, galera, só, não vai ser um monólogo isso aqui, não. 8. Que mais? 2, 4, 16. Eu tenho um computador com 2, então eu vou muito bem, obrigado. Mas... E quanto será que tem um dispositivo IoT? 16K. Como é que você faz com falar com coisa... Vocês não estão acostumados, né? Assim, como é que você faz... Então, como é que eu costumo brincar com meus colegas? Eu trabalho com uma área chamada Tiny Machine Learning, que é como é que você faz Machine Learning com dispositivo IoT. Como é que você põe uma rede neural com álcool em 16K de RAM? Vocês não estão acostumados a fazer Deep Learning, né? E botar, tipo assim, esse negócio em 4G não dá, né? Como é que você faz isso com 16K de RAM? Então essas são problemáticas que tem. Será que esses protocolos hoje em dia eles estão aqui? Então a internet ela vira uma rede de redes. Só que antes essas redes elas são muito bem comportadas. É tudo computadorzinho cabeado, todos eles estão ligados no roteadorzinho. Só que aí o mundo muda. A tua rede hoje em dia, uma grande parte da tua rede é mobile, que é o teu celular. Agora outra parte da rede são os sensores. São esses dispositivos de IoT que eles estão surgindo, estão bagunçando toda essa ordem muito bem organizada. E, Cláudio, onde é que ficam esses protocolos? Esses padrões da internet são escritos em RF6, que é Request for Comments, ou documentos da IETF. O que é legal da RFC? Você vê que a aula está quase preparada, né?
É porque eu fechei as abas da aula quando estava conversando. Ficam aqui. As RFCs são abertas, qualquer um pode mexer, olhar e propor novas RFCs. Então vocês têm noção, uns anos atrás, tem um professor aqui do DCC, professor Paulo Aguiar, e ele era tipo... A gente estava fazendo uma laboratório de voz sobre P, e o Aguiar era tipo assim... E sinistro, né? Tipo... bizarro em redes, né? E a gente estava assim, tem um servidor VoIP, asterisco, que um pedaço bom desse código tem contribuição desse laboratório. E aí um dia tinham 2 alunos de mestrado, um deles hoje em dia é professor de uma outra faculdade, de uma boa faculdade, e o outro é alto funcionário de rede de um órgão público daqui do Brasil. Eles estavam discutindo com a Aguiar que determinada coisa que o Aguiar falou estava errado, porque na RFC estava errada. Só que o Aguiar estava discutindo com os caras que estavam mexendo com esses protocolos na época, que ele estava contribuindo para a área bastante. Ele falou, mas não foi isso que foi combinado. Ele se levantou e saiu. 3 horas depois ele aparece, olha a RFC, eu já consertei. E ele tinha mudado a RFC para ser exatamente o que ele tinha falado. E desde então o protocolo é desse jeito. Isso é engraçado, mas é assim que o mundo funciona. A RFC é um trabalho colaborativo de vários pesquisadores. Mas um pesquisador só um cara que tem doutorado? Não, um cara que entende bastante da área e está aqui disposto a contribuir. Né? Então, se você quer entender como o protocolo funciona, você baixa uma RFC e você pode ler. Não é exatamente a leitura mais didática do mundo, né? Seria bom que você soubesse o que está fazendo antes de ler, mas eu li muita RFC na minha vida, fez bem. Né? Mas considerando que eu sou professor de redes, eu deveria ter lido mesmo. Né? Então, da mesma forma, vários protocolos caíram em desuso. Quem aqui já ouviu falar da novela? Quem aqui já ouviu falar de um sistema operacional chamado SUSE? O SUSE Linux. Você pode levantar o braço, cara. Já ouvi falar agora. O SUSE é um Linux, né? Que é uma novela, uma empresa alemã. Né? Durante os anos 90 e começo dos anos 2000, a gente falava das gigantes de tecnologia europeias. Não sobrou nenhuma, todas morreram. Né? Foram comidas ou por empresas asiáticas, chinesas e japonesas, ou por empresas americanas. Então, nos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tinha SUSE, a gente tinha Nokia, a gente tinha Ericsson, todas essas eram gigantes de tecnologia europeias. Para vocês terem noção, a Nokia movimentava 25% da economia da Finlândia. Então, naquela bolha de 2000 na internet. O Nokia foi dilacerado pela Microsoft. Quando surgiu o iPhone, a Nokia morreu. O que acontece é o seguinte, a Nokia era uma empresa que tem o crescimento dela muito atrelado à internet. Quando você começa a trabalhar com telefonia celular para consumo de dados, a Nokia fez uma parada impensável. Tinha um protocolo de rede chamado POP. O POP é o primeiro protocolo de e-mail que surge, né? E a Nokia fez os celulares da Nokia eram celulares que podiam acessar a internet e ler e-mails. Cara, isso era tipo mind-blowing, entendeu? Tinha uma parada irada e tipo... Só que tinha um problema. O POP era um protocolo que fazia o seguinte, a partir do momento que você lia o e-mail, ele apagava o e-mail do servidor. Pensa como é que funciona uma carta. Como é que funciona uma carta? Se o correio te entrega a carta e tem uma cópia da sua carta? Tomara que não, né? Pelo tempo que fica lá em Curitiba e Benfica, deve ter. Né? Mas... Se o correio não fica com uma cópia da carta, o servidor de e-mail ficaria? Simples, porque é uma boa ideia com que ele fique, né? Mas naquela época as pessoas não quiseram, elas quiseram emular o mesmo comportamento do correio. Então, se você lia o e-mail no seu celular, você não tinha como ler ele de novo no seu computador. Então, tinham vários softwares que eram softwares de leitura de e-mail, né? Softwares de correio eletrônico, tipo o Outlook. Que coisa mind-blowing que a Nokia fazia? Eles tinham um software que ligava o seu celular no seu computador e ele sincronizava e fazia o backup dos seus e-mails. Já fizeram o backup dos e-mails de vocês? Fazendo isso. Cara, eu nunca fiz. Quer dizer, eu fiz quando usava esse tipo de negócio. Mas hoje faz muito tempo que eu não faço. Eu deixo tudo na nuvem. Eu deixo que o Gmail faça isso.
né? E para vocês terem noção de como a internet era antes da web, antes surgiu o protocolo HTTP, que vai vir dar origem à web, como a gente entende ela, essa transferência de hipertexto, vocês podem pensar que a web era como se fosse o celular de vocês. Eu tinha uma aplicação separada para cada coisa. Se eu quisesse transferir arquivos, eu tinha um cliente FTP. Se eu quisesse ver os meus e-mails, eu tinha um cliente POP. Se eu quisesse fazer um acesso remoto, eu tinha um cliente SSH. E hoje a web meio que esconde isso da gente. Porque se você quer abrir o seu e-mail, você vai dar www.gmail.com. Né? Então isso muda um pouco, né? Não. Já não é mais a mesma coisa. Né? Então, isso mudou, né? Essas aplicações, né, foram surgindo. E aí a Nokia começou a conseguir sincronizar esses e-mails, e isso fez com que ela explodisse. Né? E a Nokia deu origem aos primeiros do que a gente chama de smartphones. Né? Tinha a linha E da Nokia, o Nokia E51, E62, E63, que eram celulares maravilhosos. O meu sonho de consumo era ter um Nokia E63, que era azulzinho, teclado QWERTY, tinha 3G, tinha Wi-Fi. Tinha Wi-Fi, bicho. E isso era muito very crazy, né? Tipo assim, cara, por que você queria Wi-Fi no seu celular? Eu não faço ideia. Porque você não conseguia, quando você abria um browser no teu celular, a internet não era rica, não era formatada para o celular, e nem os browsers para celular conseguiam pegar as interfaces ricas. Ou seja, era horrível, era horrível. Para ser ruim tinha que ser muito melhor. As telas eram péssimas e a gente achava irado. Há 15 anos atrás eu falei, vou me dar benzão, eu vou aprender uma linguagem chamada WML, que é tipo HTML para celular. Tipo assim, achava irado, vai ser muito bom esse negócio, você poder usar só um celular, fãs e tal, maneiro. E não, depois surgiu o iPhone, atropela tudo, muda completamente os paradigmas. A Apple, né, com todos os seus defeitos, e tem muitos, tá, senhores? Tem não. Tem vários. Assim, com todos os seus defeitos, ela foi revolucionária nesse sentido. Ela realmente mudou. Pra vocês terem noção, antes do iPhone, o Android já estava em alta fase de produção, só que o Android tinha sido pensado para teclados QWERTY. Teclado físico, né? E aí quando a Apple lançou o iPhone, o pessoal do Google fala, vai dar não. E aí voltaram e reescreveram. Tanto que o Android 1 ele é muito bugado, não é porque ele foi mal feito, é porque ele foi totalmente repensado na última hora. Aí o Android 2 dá uma melhorada, o Android 3 é para tablet, né? Aí do Android 4 para frente ele já é bem estável. Eu, por exemplo, tenho um Android desses puros e assim, é maravilhoso hoje em dia, mas a Apple começou muito na frente, né? Então o pensamento deles foi realmente muito disruptivo, né? E isso acabou com a Nokia, porque a Nokia usava Symbian, que quem já programou um aplicativo para Symbian era como fazer um exame proctológico, só que o seu proctologista é o cartão gancho. E foi, tipo assim, uma das piores experiências que eu tive na vida foi programar para Symbian, né? Porque era ruim. Quem fez um aplicativo... Hoje em dia, fazer um aplicativo para celular, tipo, você vai num tutorial desse do YouTube, um tutorial de 20 minutos, ele te mostra como fazer um Hello World que você pode instalar no seu próprio celular Android. Se você vai fazer um aplicativo para iOS, tem um tutorial desses com um indiano falando de Swift na internet, em 15 minutos você tem um aplicativo para iOS. Para você programar alguma coisa com Symbian, né? Meu Deus do céu, parecia que você estava reinventando o planeta Terra. E era desnecessariamente complicado. E aí a Sun Microsystems criou o J2ME, que era uma linguagem que permitia você criar aplicativos usando Java, que era tipo um Android pré-histórico, né? Para celular, e que também era uma bosta. Né? Era péssimo, a experiência era ridícula, mas era o que tinha na época. Né? E a gente achava maneiríssimo, né? Ou então você poder, né? Surge nessa época também você poder fazer o tethering, você compartilhar a sua conexão de internet com o teu Wi-Fi. Mas que conexão? Você nem tinha conexão. Você usar 3G, tipo assim, você pagava o PIB da Tanzânia para poder usar. Né? Então é uma época romântica, né? Onde você quase não usava nada e tipo gastava-se muito. Né? Então
A web mudou muito, a internet mudou muito conforme o tempo foi passando. Né? A gente saiu de uma rede muito tradicional e começou a ter cada vez mais tipos diferentes de rede, tipos diferentes de aplicação. Né? Hoje em dia, praticamente tudo você faz pela web. Por exemplo, eu escrevo na Tech, o editor de texto que eu escrevo para meus artigos, ele tem um editor de texto online, que é o Overleaf, que eu uso imensamente. Ah, você quer programar para a web? Você pode usar uma... Você quer programar? Poxa, mas você não tem nada instalado na tua máquina? Beleza. O que você pode fazer? Você pode usar uma web IDE tipo Codepenv, tipo o C9, que é uma IDE na nuvem. Você abre ela numa aba do seu browser, como se fosse um Google Docs, só que de código. Eu uso muito esse cara aqui, o Overleaf. Você vai fazer a pegada do Git? Exatamente. Você pode usar Git, você pode usar GitHub. Quando a internet funciona, fica até melhor. Gera o PDF em tempo real. Ou seja, e nessa pegada surgem os Chromebooks também, né? Sistemas operacionais baseados na web. Começam a surgir novas formas de computação. Tudo isso apoiado nessa questão dos protocolos. Tá? Para vocês terem noção, tem um cara que eu sigo. E tem uma galera hoje em dia já trocando as formas com que se trabalha totalmente por formas alternativas. Esse aqui é o blog de um candango que ele trocou o computador dele para um iPad. Por um tablet. E o que ele fez? Ao invés de comprar um cara desenvolvedor, tá? Nota do editor, esse cara é alemão. Então na Alemanha, comprar um iPad era um negócio que era relativamente barato. Imagina que o salário mínimo dele lá é 1.200 euros e um iPad é tipo 300 euros. Tá? Não é que nem aqui, que o iPad custa 6 mil reais e o salário mínimo é 1.000, entendeu? Tipo, é um negócio bizarro, né? Não é assim que... Lá era... Então, para ele, são um dispositivo de baixo custo e ele trocou totalmente ele tinha... O que esse cara fazia? Esse cara desenvolvia muita aplicação em C++, ele tem uma coisa que tinha um lindo MacBook Pro 17 polegadas, quando se vendia MacBook Pro 17 polegadas, com o topo da configuração da época, blá blá blá. Ele tem uma coisa que é péssima para computadores. Ele tinha uma filha que jogava uma madeira no computador dele, né? Destruindo completamente a máquina. Depois de deixar a criança para adoção, ele foi lá, foi na loja, decidiu testar um experimento, foi na loja da Apple, comprou um iPad e um teclado Bluetooth. Pronto. E substituiu o setup dele de trabalho por um teclado com um iPad, que pode ser qualquer tablet hoje em dia, né? Um teclado Bluetooth e uma instância de uma máquina virtual na nuvem. Vocês, como alunos da FRJ, DigitalOcean dá 6 meses de graça para vocês. Só que...
DigitalOcean. Se vocês botarem o e-mail da FRJ, vocês conseguem até 6 meses de graça para vocês. Mas uma instância de uma máquina virtual é tipo R$20 por mês. Então, tipo assim, o cara trocou e ele conta a experiência dele nesse artigo, né? Posso até depois botar para vocês no grupo. Que ele diz assim, essa história antiga, ele usava um iPad 2, que só usava Wi-Fi, um 16 GB, que era o mais, né? Um teclado com Bluetooth, um casezinho para ajustar o ângulo, né? Mas pelo amor de Deus, uma aplicação para fazer SSH, ou seja, para acessar remotamente essa máquina, uma instância do Linode e um adaptador VGA se ele quisesse usar, né, num monitor ou fazer uma apresentação. Esse era o setup dele, né? E aí ele explica o caso dele, né? Teve um outro candango, né? Que é o Berg Android Tablet. Que esse cara já é mais recente, né? Ele trabalha com um tablet Android em 2017. Ele começou em 2013. Ele está mostrando quais as aplicações que ele usa no tablet Android, né? E por que ele usa um tablet Android, né? E as explicações, bateria, dura o dia inteiro, ele não precisa recarregar, qual software ele usa. Então tudo isso é possível, basicamente, porque a gente começou a ter aplicações da rede que dão possibilidade de você poder trabalhar remotamente, de você não estar mais usando o teu, né? Os teus softwares estão locais, né? Então começam a surgir esses protocolos vão se tornando mais refinados, a gente vai começando a ter uma infraestrutura um pouco mais complicada, né? Tanto, né? Esses protocolos vão se dividir em duas categorias: serviços orientados à conexão ou sem conexão. Orientados à conexão são serviços que eu preciso avisar, né, que eu vou trocar. Imagina o teu cartão de crédito, né? Como é que funciona o teu cartão de crédito? Não, eu jogo caneta nos meus alunos, tá, gente? Para quem já fez isso aqui comigo, isso é muito normal. Para quem não fez, fiquem ligados, começa a jogar caneta nas pessoas diretamente. Por exemplo, vou estabelecer uma conexão. Aí, beleza, aí devolve. Aí, aceitou? Aceitou. Essa é uma conexão calada, silenciosa. Aqui o arquivo. Perdeu a mensagem. Aí tem que mandar uma mensagem. Ué, não recebi nada. Não recebi nada. Aí eu vou mandar de novo, Vou mandar de novo. Recebido? Recebi. Fechar a conexão. Tá fechado. Fechado. Quando, sem conexão é o seguinte, eu faço aqui. Se ele está ligado, se é um servidor o tempo inteiro, essa questão funcionaria. Mas não, de propósito eu joguei assim aleatoriamente, só para vocês entenderem esse conceito. Por exemplo, se eu estou jogando, estou vendo um filme, se eu estou fazendo uma videochamada, né, eu não posso gastar esse tempo todo que eu gastei para estabelecer a conexão. Esse negócio é muito rápido. Vocês querem ver uma aplicação interessante? Quem que joga videogame? Jogou. Vocês gostam? Qual é a pior coisa de jogar videogame? Lag. E comprar o console, né? Comprar o jogo, tá? O jogo, o console, a placa de rede, né, de vídeo, né, placa de... Por exemplo, o meu cunhado, ele é designer gráfico. O computador dele usa aquele software de edição de vídeo, disso, daquilo lá, e a placa de vídeo dele, tipo assim, um negócio desse tamanho, né? Tem o próprio cooler, né? Eu falei, meu Deus do céu. E aí, tipo assim, ele fala, então, mas eu preciso disso para renderizar vídeo. Fala, justo? Fala, o que você usa para trabalhar em casa? Um Chromebook. E faço várias cruzeiras com o meu Chromebook. E aí, mas e aí o que acontece? A Sony, né, eu descobri isso na nossa passada, que a Nintendo também estava fazendo isso, queria chegar ao seguinte, cara, eu quero acabar com essa história de console. Console dá muito trabalho. Então, queriam fazer um serviço que é o seguinte, que eles iam renderizar, você ia jogar, o teu comando ia para o servidor da Sony ou da Nintendo, eles iam renderizar o jogo que você estaria vendo um vídeo em tempo real das ações que você ia digitando pelo controle. O que deu errado? Conexão. Né?
Agora, qual a diferença disso do Netflix? Netflix não precisa de comando, né? Netflix não precisa de interação em tempo real. Vocês já viram um filme daquele Netflix, o Bandersnatch? Que você pode escolher, não dá um lagzinho quando você vai escolher a opção? Exatamente, agora imagina isso no jogo. Imagina você jogando Dark Souls, travou. Morreu. Eu sou da época do Contra, né? Tipo assim, tu vai matar aqueles negócios que demoram 6 anos você matando, né? Tipo, do nada travou. Então, conexão da Velox, né? Que não tem condição de jogar assim. Então, o que esse conjunto de regras que são definidas por um protocolo, elas têm que ser um acordo comum. Ou seja, o que mantém hoje a internet? Que todo mundo usa os mesmos protocolos. A pilha de protocolos que a gente usa, o conjunto de protocolos que a gente usa, é chamado de TCP/IP. Né? Então, isso aqui, se vocês não sabem, chongas. Claudinho, sua aula é um cocô. Tu é muito chato e eu te odeio. Tomara que você morra. Beleza, estou em paz com isso. Mas decora isso aqui. Isso para a sua vida. Os protocolos vão definir os formatos, a ordem das mensagens enviadas e recebidas pelas entidades de rede e as ações a serem tomadas na transmissão e recepção dessas mensagens. Ou seja, define tudo o que você vai fazer, um acordo de cavalheiros. Por exemplo, qual é o protocolo de se formar na FRJ? Fazer inscrição, se inscrever em disciplinas, ser aprovado nessas disciplinas, né? O como é um outro problema. Cursar toda uma determinada grade, e aí o protocolo é diferente para cada curso. Dar entrada no processo de diploma, porque você não pode dar entrada no processo de diploma sem ter concluído os teus cursos todos, né? Não tem alguns cursos acho que não tem TCC. E aí você até pode dar entrada. O que vai dar? Uma mensagem de erro. Então tudo isso é um protocolo. E você tem um protocolo para a rede. Então, o que faz com que a internet seja isso é que a gente chegou a um acordo comum sobre esses protocolos. Né? Na borda da rede são os nossos computadores, são as aplicações que não nos interessam, né? Poxa, eu quero ver a web, quero ver uma página na web. Então, vou usar um protocolo chamado HTTP. Então, na borda da rede, montar os hospedeiros, né? E no núcleo, os roteadores. Isso gera um problema. Hoje, conforme a internet cresceu, aumentou o número de aplicações, aumentou o que está aqui nessa borda dessa rede e ficou diferente, porque agora na borda da rede não está só o teu computador, não está só o teu desktop. Primeiro que a maior parte de vocês não vai estar usando um desktop. Hoje em dia é muito mais barato você comprar um notebook do que você comprar um desktop, por exemplo, gamer, né, da vida. Desktop está se tornando cada vez mais um produto de nicho. Né? Quem compra um desktop quando você não quer mover esse negócio? Ou quando você quer um monitor grande. Cláudio, em casa, eu por exemplo, não tenho desktop. Eu tenho notebook e eu pulo ele no monitor quando eu quero, né? Porque a idade está chegando, né? E já não dá mais para ver com, né, o tamanho pequeno que dava. Né? Cláudio, esse NEC é esse não. Esse NEC, infelizmente, ele é da UFRJ. Né? Gostaria muito que fosse meu, mas não é. Então, só que agora tem os seus celulares, tem os teus computadores e cada vez mais dentro de OT estão surgindo outros dispositivos que estão nessa borda dessa rede. E aí esse núcleo não sabe mais como tratar esse tipo de tráfego. Porque é tráfego que tem requisições diferentes, tem necessidades diferentes. Uma aplicação de videochamada, uma aplicação de áudio é diferente de mandar um e-mail. Faz diferença para você se o e-mail demorar 5 segundos para ser enviado, ou 1 minuto, ou 30 milésimos de segundo? Você mandou um e-mail, você não quer mais saber. Agora, se você está falando e começa a ter lag, perder, isso faz muita diferença. Imagina, por exemplo, você quer ver uma aplicação que deu muito trabalho? Eu tive vários alunos meus que foram da Globo, né? Somente alunos de rede. E eles falaram que a transmissão em 4K da Globo, da Copa do Mundo, eram dias infernais. Eram dias que eles queriam morrer, porque, tipo assim, se desse um lagzinho ali, dava treta. Ou então, por exemplo, tive um aluno meu que trabalhou na organização das Olimpíadas de 2016. E ele falou do estádio em Deodoro lá, que para você poder fazer a transmissão de dados, tinha uma fibra. E na última hora uma fibra deu problema, eles puxaram uma fibra ótica, como se fosse um varal,
em cima. Eu tive um aluno que ele fez, um outro aluno que eu participei do projeto final, que ele era especialista em montar rede para evento. E, tipo, vai ter o Rock in Rio, tem que montar uma rede ali. Tu acha que o cara tá lá preocupado com as normas técnicas de fazer, ou ele quer fazer com que o negócio funcione? Quer fazer com que o negócio funcione, galera. Então não tem mistério, né? Esse cara deu lá, a fibra não tava bonita, e falou, caraca, eu tenho que safar. Pegou, puxou uma fibra. É o ideal? Não. Funciona? Funciona. Eu trabalhei muito com rede de emergência, uma das áreas que eu gosto de trabalhar, né? Rede de emergência, quando dá desastre, porque não é que eu gosto de desastre, gente, mas assim, eu acho que é importante ter alguém que vai responder a esse tipo de situação. E eu me fico muito tranquilo. Então, lá na hora que dá zica, que tudo foi pro buraco, você tem que dar um jeito. E aí, coisas como satélite. Pô, você não vai fazer transmissão de vídeo via satélite. Ninguém é maluco, né, de vídeo em tempo real. Vocês podem até ver, por exemplo, assim, antes quem tem. Porque hoje em dia não tem mais TV analógica, mas eu me lembro exatamente da Copa do Mundo de 2010, que tinha um jogo do Brasil e da Holanda, e no primeiro tempo o Brasil estava esculachando a Holanda, né? Meu Deus! E eu morava ali no Rio Comprido nessa época, né? Indo ali em direção ao Pneu Rebouças, e tinha um bar na frente da minha casa. E eu tava vendo via TV a cabo. E o boteco lá era uma TV daquelas com, né, bombril e tudo, pô. O boteco até muito aprazível, diga-se de passagem, mas isso não tem nada a ver com a aula. E eu tô vendo o Robinho com a bola lá, né? Tipo, o Robinho fez uns 3 gols nesse primeiro tempo, pena que só valeu um. E tá indo lá com a bola, indo lá com a bola, tem que vai ser gol, vai ser gol. Aí no meio do campo o cara tá... Que esquizofrenia. Aí depois foi o gol. Né? Por quê? Porque como a minha transmissão era via satélite, porque era uma transmissão digital, eu tinha um lag. Tem essa diferença entre o rádio e a TV também. Até hoje tem. Porque para você fazer a transmissão via satélite, você leva 2,5 segundos de atraso. Para ir, 2,5 para voltar. No satélite, você se mantém numa mesma... dentro da ionosfera, então é muito mais rápido. Então isso dá treta até hoje. Olha que frustração que eu fiquei. O Brasil perdeu aquele jogo de qualquer forma, ele vem perdendo desde então. Então, e para vocês terem noção, no dia que o Brasil perdeu de 7-1, estava eu numa sala assistindo o jogo com 30 alemães. Foi muito divertido. Né? Faz parte da vida. Então, nos sistemas finais, nos hospedeiros, a gente vai ter os programas de aplicação, né? Mas hoje em dia você vai ter também os dados dos sensores em IoT. Né? E eu vou ter 2 formas de trocar dados, ou cliente-servidor, onde um servidor atende a requisição de vários clientes, ou peer-to-peer, onde o cara pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, o caso do torrent. Para vocês terem noção de como o torrent foi bizarro, né? O torrent era, você fazia, ao mesmo tempo que você estava pegando arquivos, você estava doando arquivos para outras pessoas. Tá? Chegou, no começo dos anos 2000, o torrent era uma parada tão bizarra, que quase 80% do tráfego da internet era torrent. Para vocês terem noção do quanto isso era bizarro, 40% do tráfego daquele torrent era pornografia. Se você pega 40 e multiplica por 80, dá 32. 32 quer dizer que 1/3 de todo o tráfego da internet era pornografia em determinado ponto do... E é bizarro se você parar para pensar isso, né? Hoje em dia, 40% do tráfego é streaming. E olha só que interessante, né? O Netflix, então, algumas aplicações elas têm um impacto socioeconômico muito interessante, né? Por que o Netflix é uma aplicação muito interessante? Primeiro, o Netflix ele acabou com a pirataria. Acabou não, mas reduziu imensamente a pirataria de software. De vídeo, por exemplo. 2. Era muito comum o torrent ocupar todo o tráfego que ele podia ocupar. Ele era guloso. Então você estava querendo assistir um vídeo, você estava pegando vídeo de várias pessoas, então a taxa ia lá em cima. O Netflix é constante. O Netflix é constante.
Ah, Cláudio, mas isso é o papel de uma operadora de TV a cabo. Gente, pelo amor de Deus. Que mané papel de operadora de TV a cabo? A gente acabou de dizer que nem telefone mais você tem, você faz VoIP. E para vocês terem noção de como isso é debochado, quem aqui já viu aquelas caixinhas com cabo coaxial? Aquele cabozinho branco redondo que entra da tua TV. Tem mais de um cabo ali? E daquele mesmo modem sai para a tua TV a cabo, para o teu telefone e para a tua internet, não é? Hã? É, porque só muda a faixa de frequência. Então você não fala no telefone há muito tempo, você fala VoIP há muito tempo. Você não vê TV a cabo, você tem o Netflix no operador e você tem a tua internet. Tudo é a mesma faixa de frequência. Oh, isso é uma sacanagem. É. Você quer ver como é que eu estou falando da verdade? Quando cai o sinal de um determinado canal da tua operadora, ele fica chiado ou ele some? Some. Olha que louco, exatamente o que acontece quando você perde conexão de internet. Então, né, todos esses sistemas mudam, só que agora fica pior ainda, porque essas aplicações do cliente agora podem ser de sensores. Esse cliente pode não mais ser humano. Estima-se que até 2030 a maior parte do tráfego da internet não tenha nada a ver com seres humanos, seja um tráfego de coisas, que sejam medições de temperatura, sejam medições de... Isso não necessariamente é ruim. Você pode estar medindo incêndios, você pode estar medindo efeitos de segurança, isso que eu quero que vocês pensem. No dia a dia de vocês, o que poderia ter sido automatizado? Um aluno nosso, esse que eu quero matar, que vocês no começo, né, da aula viram que eu recebi uma ligação e queria arrancar as tripas dele usando, né, alicates, né, é um cara brilhante. Ele falou assim, Cláudio, o que você veio no carnaval? Ah, viajei com minha esposa e você. Ah não, eu fiz um sisteminha usando o Arduino, o Raspberry Pi, que controlava o ar-condicionado da minha casa. Então eu garanti que o meu ar-condicionado ia ficar entre 22 e 25 graus, e se a umidade passasse de tanto, eu ligava um umidificador. Isso é extremamente fácil de fazer. Ele criou um gráfico usando o Grafana, que pegava uma mensagem JSON do Arduino e gerava um mapa térmico. Agora ele quer mais sensores para poder fazer um mapa térmico da casa. Eu falei, criei um monstrinho. Professor, Diga. quão complexo seria se eu quisesse botar uma placa dessa de chuveiro e aí, tipo assim, eu sempre durmo depois que eu acordo cedo no despertador. Só que eu queria que esse despertador fosse só desbloqueado quando eu ligasse o chuveiro. Porque, tipo assim, a água quente tem eletricidade, né? Então daria pra ligar ele. Não, você pode fazer um termo que mede por rotação. Existe isso também. Mais legal, então, é mais fácil. Não é difícil. Tem que medir, né? O problema das soluções que você faz com o Arduino, porque o Arduino digamos que ele te inspira a fazer porcaria, né? Fazer solução porca. Né? Gosto muito do Arduino primeiro porque é muito barato. Se você vai comprar da China, né? Não que eu esteja incentivando a indústria chinesa em vez da nacional, mas compra da China, tá? Você consegue comprar da China por $1. Isso aí é mais barato. Hã? Vou comprar com mais barato. Cara, eu gosto muito de um sensorzinho chamado ESP8266, que você consegue programar ele em Python. Todos esses dispositivos podem ser programados em uma linguagem só, em qualquer linguagem? Na verdade, o que você tem, qualquer microcontrolador pode ser programado em linguagem de baixo nível. Só o que as linguagens, por exemplo, o wiring do Arduino faz? Ele encapsula uma série de coisas que você deveria se preocupar e diz o seguinte, olha só, usa essa biblioteca aqui que está sussa. Né? E tem algumas outras linguagens que estão fazendo isso. Por exemplo, você tem isso com JavaScript. Ou seja, você consegue fazer todo o setup do back-end do teu servidor, até o front-end, até a parte de IoT usando só JavaScript. E você consegue fazer a mesma coisa no Python. Então, por exemplo, eu gosto muito do MicroPython. Por quê? Porque, primeiro que eu sou um sociopata do Python. Eu acho o Python uma linguagem maravilhosa, que nem a prova de mongoloides, eu sou mongoloide. Tá? Como assim, Cláudio, você é um mongoloide? Você não tem um doutorado? Mais uma prova. Mentira, gente. Eu sou uma pessoa muito desatenta. Eu não tô nem aí pra nada. Eu sou muito, muito desatento, né? Eu sou muito sociopático nesse aspecto. E o Python, tipo assim,
ele me dá uma série de facilidades. Por exemplo, em C, não tem nada pior do que C do que você esquecer um ponto e vírgula num programa muito grande. Só que o Python, nesse sentido, ele me obriga a fazer código organizado. Porque ao invés de um ponto e vírgula, você tem que fazer isso por indentação. Então o Python me obriga a ser organizado, querendo eu ou não. E o Python te dá muita função, lido muito com essa análise de dados. Então eu sou professor de estatística para o doutorado. Né? Então, várias bibliotecas analisadas tem. Então você consegue no mesmo back-end gerar análise estatística, fazer página para web. Cara, tem uma página chamada, um canal do YouTube chamado Free Code Camp. O Free Code Camp tem uns cursos assim de tamanhos bizarros. Então, se você não sabe nada, você pode ter um curso lá do Free Code Camp, que é com Flash, que é um framework web para Python, que em 1h30 você aprende o feijão com arroz para você gerar páginas dinâmicas com Python. E o Flash, para quem programa em Java, quem gosta do Spring, o Flash é muito mais próximo do Spring do que, por exemplo, o Django. O Django é o framework mais famoso para Python. Eu particularmente gosto muito do Flash. Inclusive, na minha aula de Comp 2, eu dou orientação a objetos, só que baseado na web. Então, eu dou orientação a objetos com Flash. Então, é bem legal. E a galera faz uns trabalhos maneiríssimos, tá? Então, é muito melhor do que eu conseguiria fazer de que esse passagem. Uma pena que isso está sendo gravado. Então, né, só que aí você começa a perceber o seguinte, por exemplo, essa tua aplicação aí do chuveiro, ela é uma aplicação que se você falhar na comunicação, isso é de boas. Agora imagina o seguinte, você está fazendo uma ligação IoT do marca-passo do teu avô. Você não gostaria de perder o pacote, né? E aí entra esse serviço orientado à conexão, a gente tem essa preocupação de manter uma conexão segura e que você guarda os estados. E aí o TCP é um protocolo, Transmission Control Protocol, definido, olha, como eu falei, RFC 793, ou você pode baixar o TCP e dar uma olhada em casa, a definição original, ele vai se preocupar com isso. Né? E o que ele vai se preocupar? Transferência de dados confiável, controlar o fluxo, ou seja, uma mensagem não pode vir fora de ordem, e o controle do congestionamento, ou seja, se eu estou lotando a minha rede de coisas, né? Por exemplo, na aula de segurança eu ensino que existe um tipo de ataque chamado ataque de negação de serviço. O que o ataque de negação de serviço faz? Né? Preciso de um voluntário, Ricardo, aqui. Como é que é o fluxo de dados tradicional? Vai, bem comportado, bonitinho. Como é que é o ataque de negação de serviço? Assim. Então o Ricardo não consegue processar. Né? E isso acontece. Só que o que é não processar? Depende da quantidade dos teus dados. O que é processar quando eu tenho 16 GB de RAM, quando eu tenho uma farm de servidores completamente diferente do que eu não consigo processar quando eu tenho 16K de RAM? Então, imagina você dar negação de serviço num sensor. E se esse sensor está medindo uma barragem? Ou uma usina nuclear? Aí o problema fica um pouco mais intenso, né? Então, entra numa outra área que hoje em dia vocês vão ouvir falar muito, que é Big Data. Todo mundo fala de Big Data, né? Mas ninguém tem coragem de definir o que é Big Data. É simples, porque a definição é variável. Big Data é todo o volume de dados que é tão grande que o seu capacidade de processamento não consegue facilmente processar. Então, o que é Big Data para um celular é diferente do que é Big Data para uma farm de servidores. Então, só que aí falar, Cláudio, mas Big Data para um sensor é pouco. Mas se eu tenho milhões de sensores gerando dados, como é que eu trato esses dados? Como é que eu descubro uma tendência? E aí vocês têm que começar a perceber, isso aqui é uma matéria letiva, então eu posso me dar esse luxo, que tudo que vocês aprendem em computação é completamente interligado. Não tem como você pensar em rede sem você pensar que existe um banco de dados. Não tem que pensar em rede sem que você pense que esse dado vai para algum lugar, que alguém tem que processar. O que você vai escolher é onde você vai atuar. Mas é tudo a mesma coisa. Se vocês estivessem fazendo mestrado comigo, eu diria até uma frase extra, mas eu vou deixar isso para o futuro em suspense. Tá? Algumas aplicações elas não têm uma necessidade tão grande de controle, mas elas têm uma necessidade muito grande de velocidade. Necessidade muito grande, né, de que esse dado seja enviado com o tempo certo. Voz, por exemplo, é uma aplicação que se a voz atrasar, não adianta voltar no tempo a voz. Estou falando, a casa caiu. Se eu perdi esse K inicial, eu não posso falar, Zá caiu K.
Não faz sentido nenhum. Então, essa aplicação não precisa de um controle de congestionamento. E ao mesmo tempo, né, quem já experimentou, por exemplo, isso era muito comum há uns anos atrás, quando nossos computadores não eram tão bons, e você estava vendo um vídeo e do nada começava aí continuava a voz em um momento aleatório totalmente sincronizado. É o que a gente chamava de problemas de lip sync. Né? Esses problemas de lip sync eram problemas gravíssimos e surgiam provavelmente por causa desses problemas aqui. Então não adianta você tentar fazer o handshake do teu áudio se não está sincronizado. Então algumas aplicações eles acabavam precisando não ser orientados à conexão. Então, streaming de mídia, teleconferência, DNS, usavam essas coisas. No núcleo da rede, né, a grande questão é o seguinte, né, como é que eu vou transferir os dados no meio da rede? Né? Agora pega o seguinte, quem é que tem um telefone? Telefone. Telefone fixo, né? Telefone fixo é uma coisa tão anos 90, né? Assim, ligar por um telefone fixo, né? Quando eu era adolescente, né, eu tinha as namoradinhas, então você tinha que ter, não tinha celular naquela época, né? Abandono assim, ó. Então você tinha que ligar para as pessoas pelo telefone fixo, né? E eu me lembro do meu pai olhando para mim, um cara feio, que eu já estava no telefone há um tempão, né? Porque até o telefone aqui no Brasil era muito caro, né? Então, com o tempo isso foi barateando, e tanto que quando a gente trabalhava com VoIP, né? A gente falava assim que a gente usava VoIP aqui no Brasil porque barateava o custo da ligação. E a galera dos Estados Unidos nunca entendeu. Baratear o custo da ligação? Pra quê? Que objetivo inútil. Porque pra eles não existia isso. Voz é limitado. Por exemplo, por que ninguém usa o WhatsApp nos Estados Unidos? Porque o SMS é limitado há décadas para eles. Então, quando você vai ver aquelas séries tipo... vou lá no fundo do baú, né? Friends, né? Que é a série, tipo, descoladinha da minha geração, né? Vocês viram How I Met Your Mother, né? Hã? Não, calma aí. Vamos lá, foco. First things first. Sabe? Qual é a série descoladinha? Pode ser que How I Met Your Mother também já não seja mais. Eu tô ficando realmente velho. Já teve o hype dela. Já teve o hype. Obrigado. Qual o seu nome pra eu te reprovar? Depois de sacanagem. Qual é a série de agora que as pessoas assistem? B99. Agora eu tô me sentindo realmente o tiozão da Suquita, né? Que também essa referência talvez vocês também não peguem, né? Ah, entendido. E, então, né? Na minha época, Friends era a série que era descoladinha, todo mundo assistia Friends, né? E no Friends, todo o tempo todo o nego tava mandando SMS. E olhando SMS. E a gente nem celular tinha, né? Porque em 96 era caríssimo você ter celular. E a galera mandando SMS direto. E SMS era caríssimo. Caríssimo. E há anos lá fora era ilimitado. Então nunca caiu no uso usar o WhatsApp para eles, porque não faz sentido. Aqui no gosto do Brasil, o Twitter não caiu muito no gosto do brasileiro, simplesmente porque a gente nunca teve esse hábito de digitar mensagem de texto de tamanho assim, pequeno, porque não fazia sentido. Agora tá mais. Agora o WhatsApp é só amor, né? Assim, agora surgiu o WhatsApp, surge o Twitter também. Então, até o número de caracteres do Twitter original era 140 caracteres pelo que cabia no SMS. Pam, pam, pam. Bizarro, né? Só que tudo começou com o telefone, né? Então, o telefone... Qual é o grande lance do telefone? Quem aqui já viu o Pica-Pau? Quem já viu aqueles episódios do Pica-Pau que tinha umas tias telefonistas ligando os fios? Né? E aí, né? Durante os anos 50, final dos anos 50 começo dos anos 60, surgiu o que a gente chama de PABX. Que é isso? É um robô que tudo que ele faz que é o papel dessa tia telefonista, né? Ele pega e junta fios. O que é o telefone? Precisa de um braço. Um braço. Pega seu braço. Então o que é o telefone? Isso aqui é um fio. O meu fio está balançando. Né? É um pulso eletromagnético. Né? Vocês fizeram isso no jardim de infância, vocês pegaram um barbante, botaram no copo. O que a tia telefonista fazia? Ligava os fios e começava a balançar. Então, o seu telefone fixo, cabeado, analógico, ele não tem nenhuma diferença daquela porcaria daquele barbante que você fazia quando você tinha 5 anos de idade na infância. Ele é essencialmente a mesma coisa. Usava um sinal de onda eletromagnética.
Né? Então, o que o PABX faz, porque aqui no NCE a gente tem um PABX até hoje, né? É simplesmente ligar os fios. E por que a gente não usa tia telefonista? Porque o robô é muito mais rápido e é muito mais eficiente em encontrar. E por que a gente usa PABX até hoje, com essa coisa medieval? É simples, porque o PABX tem um problema, tem uma vantagem muito maravilhosa. Ele funciona 99,999% do tempo. Sério? Sério. Mas quando quebra, para achar o problema não é nem que ele quebre muito, é porque quando quebra, pra você achar alguém para consertar, é um inferno na Terra. Ninguém mais conserta PABX. E um PABX é caríssimo, então você paga um negócio desse é 60 mil reais, 70 mil reais. Facilmente. Facilmente, se vocês encontram até no Mercado Livre hoje em dia. Mas, tanto que isso que a gente mudou para VoIP. E qual era a grande vantagem da telefonia? A telefonia é que quando você tirava o celular do gancho, a tua linha telefônica estava sempre lá para você. Se você estivesse usando a tua linha telefônica, a não ser que tivesse um gato, né, a tua linha telefônica estava sempre disponível. Não tinha isso de disputar acesso. Né? Ah, vamos ver se o telefone está disponível. Isso não existia. Você podia esperar para dar linha. Isso é um outro problema. Mas o teu telefone era 100% disponível para você. Então, que aplicações precisam? Aplicações bancárias precisam muito disso. Então, dentro da rede surgiu o conceito de comutação de circuito. Você ter uma linha dedicada para você. E aí, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, surgiu no Brasil um serviço da Embratel, quando a Embratel ainda realmente vendia produtos para o usuário final, que foi o DVI da Embratel. Então, a primeira forma que você tinha de acessar a internet da tua casa era usar, né, linha de escada. Porque a linha de escada funcionava a 56 KB. Por que 56 KB? Lembra que eu falei que a voz funcionava a 64K? Então, quando eu pegava uma linha de voz de 64K, eu pegava 8K para controle e liberava 56K para o usuário final. Controle. Lembra que eu falei que tinha uns protocolos para controlar? Então, eu tinha um protocolo para que a gente chamava de PPP, Point to Point Protocol, que era o protocolo que estabelecia a comunicação ponto a ponto, e fazia com que você pudesse ligar. Então, o que é o teu modem? O teu modem é um telefone. Diga. Aquele chiadinho O nome disso é DTMF. É um tipo de protocolo que é baseado em tons. Então, tinha uma categoria de hacker, no final dos anos 90, começo dos anos 90, chamado Phreaker. O Phreaker era uma galera que tentava invadir sistemas telefônicos através da variação de tons. E se você tinha uns fóruns obscuros da internet, que eu já não me lembro mais, porque minha memória já não dá mais para tudo isso, que era uma galera assim dizendo, não, se você faz um tom muito agudo com a tua voz, né, você consegue o telefone infinito. De vez em quando você viu um mongoloide no orelhão. E era bizarro, mas é engraçado, né? Porque na verdade é justamente isso. Você fazia isso por modulação de tom. O DTMF quer dizer o seguinte, por isso que o teu modem funcionava. Ele fazia essa codificação até por tom. Porque como assim modificação por tom? Eu lembro que eu falei que o som é um sinal de onda? Um sinal de onda é codificável. Então, se você gera um som, esse som passa pelo telefone, esse som vai ser codificado numa sequência de sinais. E essa sequência de sinais é... Agora, um maluco tá querendo... Tenta fazer isso, parecendo aquele maluco da Rússia lá, não é bizarro, não. Mas muita gente fazia e alguns estavam até certo, algumas coisas. Né? Então, o Phreaker era o cara que tentava invadir essa rede telefônica. O grande lance é que essa comutação de circuito ela te garante. Só que isso é caro, bicho. E é por isso que o telefone era tão caro. Porque você não dividia o acesso com ninguém. Aí surge a comutação de pacotes. Qual a ideia da comutação de pacotes? Cara, você fica falando o telefone 24/7? Tomara que não. Né? Não dá. Né? Agora, então, por exemplo, por que esse telefone... A ideia é assim, se você não fala 24/7, por que eu não vou emprestar o seu telefone para outra pessoa enquanto você não está usando? Então a ideia da computação de pacote, que é onde a internet está hoje, é que esteja geral junto, dividindo no mesmo meio e que vocês vão usar conforme vocês vão, né, necessitando. Isso aqui é um problema de avaliação de desempenho. Na verdade é por isso, né, quem está fazendo redes, ciência da computação aqui, é por isso que vocês estudam avaliação de desempenho, para você poder projetar esse tipo de coisa aqui. taxa de utilização que o usuário vai utilizar a rede, né? E é por isso
né, por causa da computação de pacote, eu não sei se vocês são nessa época, mas antigamente, né, se você contratasse uma rede de 10 mega, a operadora só era obrigada a te garantir até 2 mega. Hã? Mesma coisa ainda. Não, é? Não, então assim, legalmente falando, né? Então assim, era obrigado a te garantir só 2 mega. Por quê? Porque no pior dos casos, quando todo mundo estivesse junto, você tinha que ter pelo menos 2 mega. Então, por exemplo, se você tinha numa rede de 10 mega, você podia botar até 35 usuários, em média. Se você quisesse garantir esses 2 mega aqui. Tem contas para fazer isso. Tem toda uma prova de conceito para isso aqui. Quando vocês fizerem AD, vocês vão fazer dicas para quem for fazer a avaliação de desempenho um dia, né? Estudo de cálculo 4, estudo de estatística e fé. E vão seguir o barco. Eu posso falar porque eu já fui monitor de AD quando estava fazendo mestrado, tá? Então, mas isso faz quanto tempo já? Tem que se emendar na história se você não monitor. Não, na história do monitor a gente deixa para uma outra ocasião. Foi engraçado. Então essa é a ideia aqui. Na computação de circuitos eu vou estabelecer uma conexão e garantir a transferência de dados integral. Aqui, na computação por pacote, os dados podem vir. O canal é único, mas os dados podem vir de vários usuários. Ou seja, é fácil de entender porque a computação de pacote ela permaneceu. O problema é que tem algumas aplicações que a computação de pacote parece não muito adequada. Por exemplo, a aplicação bancária, a maquininha de cartão de crédito de vocês, hoje, ela é computação por circuito, tá? É uma conexão 3G até a base do cartão de crédito. Da base do cartão de crédito, a gente faz uma comunicação chamada X25. O X25 é uma tecnologia de comunicação que garante atraso, garante que não vai ter a entrega e garante que não vai ter alteração na tua mensagem. Só que ela te oferece 10K por segundo. Só que por cartão de crédito é suficiente, cara. O que é uma máquina de cartão de crédito? É um computador que tem um processador criptográfico que usa um algoritmo chamado RSA. Quem aqui já fez números inteiros e criptografia deveria saber o que é isso, né? Deveria ser o próximo de saber implementar. A internet não é RSA, HTTP? Quem me dera. O HTTPS ele usa um algoritmo AES de chave pública. Então você tem que, de vez em quando, ter um servidor de chave pública. Né? Não é todo protocolo que é de criptografia assimétrica. Criptografia simétrica, eu e você temos que ter a chave para poder ter acesso. Qual é o problema? Se alguém rouba a minha chave, deu ruim. Na criptografia assimétrica eu tenho 2 chaves, uma pública e uma privada. O RSA é a criptografia assimétrica. Ele e o Elgamal. Eu falo um pouquinho sobre criptografia na aula de segurança, que é de 1 às 3, estou fazendo merchandising da minha aula. Propaganda. Propaganda, né? Curta muito. Like no canal. Essa vai ser a intro do Exatamente. Vamos fazer uma vinhetazinha. Né? Os recursos fim a fim são na computação por circuito, os recursos fim a fim são reservados pela chamada, né? Então tem uma série de aplicações que isso é muito interessante fazer. Banco, isso é uma aplicação que é clara, isso. E, por exemplo, imagina que você está fazendo uma videocirurgia. Então, acho que bodegas é uma forma bonita, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? O que diabos é uma videocirurgia? Imagina o seguinte, né? Imagina que todo o expertise do universo, né, não pode estar não está homogeneamente distribuído por todo mundo. Então, é de conhecimento público que uma grande comunidade de cardiologistas existe na África do Sul, né, porque primeiro não é transfusão. Transplante, obrigado. O primeiro transplante do coração aconteceu na África do Sul, então tem toda uma pesquisa cardiológica muito forte na África do Sul. Então imagina que você é um especialista em cardiologia da África do Sul e um maluco da Nicarágua, da Tailândia, precisa de fazer uma cirurgia cardíaca extremamente complicada. E esse cara aí, tipo, ele é o mestre dos magos da cirurgia do coração lá. Não é um exemplo que desaparece, mas um tipo assim, sei lá, um chakra de virgem da cirurgia do coração. E aí o cara não pode estar lá, a tempo. Então o que a gente preconiza? Que vai ter um robô cirurgião, que é ótimo ter robôs cirurgiões, porque o robô cirurgião não sua, o robô cirurgião não treme, não tem falta de potássio em robô cirurgião, né? O robô cirurgião, né, não precisa usar fralda durante a sala de cirurgia, porque a cirurgia vai durar 25 horas.
né? Todas essas coisas maravilhosas. É muito normal o cirurgião usar fralda geriátrica, para ele não precisar sair da sala de cirurgia. Né? Uma cirurgia de 25 horas, galera, como é que isso vai acontecer? Imagina que o cara tá assim, né? Você gostaria que o cara tivesse operando o teu cérebro, né? Desesperado para ir ao banheiro? Vamos acabar logo esse negócio. Embrulha e manda, vamos lá. Ao mesmo tempo, pra você ter noção, a primeira cirurgia cardíaca foi um negócio tão bizarro, tão longo, que você vai ver na foto do final da cirurgia o assistente do cara dormindo no canto da sala. Assim. Foram 25 horas de cirurgia, um negócio muito tenso. Algumas cirurgias demoram demais. O robô visa facilitar. Hoje em dia, muitos robôs são usados, mas o cara está operando ali dentro da sala de cirurgia, ou próximo da sala de cirurgia. Isso, inclusive, facilita na hora de você não ter infecção hospitalar, que é um dos maiores problemas de você lidar com. Inclusive, uma das aplicações de IoT para hospitais inteligentes é a detecção de infecções hospitalares potencial. Que horas são, gente? Eu vou falando, eu vou... 4h35. Ainda tem tempo infinito. E aí, Agora, só que se o cara está longe, você pode fazer isso pela web. Pode fazer essa é uma aplicação de videocirurgia, onde você vai tentar garantir que, né, o comando do cara passe pela internet do cara. Agora imagina, o robô tá lá. Pode tacar o robô, assim, já que é pela web, não pode... Pode, isso é um outro problema. É sala de IoT, segurança de mais 3. Pode ficar energia. Pode cair energia. Não tô querendo dizer, gente, deixa só o robô e vai todo mundo pra casa pro McDonald's. É assim, você tem um robô, você tem toda uma equipe lá, mas assim, o expertise é de um cara. Entendeu? Você tem outro cardiologista, esse maluco bizarro tá lá. Agora, o que acontece? Né? Imagina o seguinte, tá lá, corta. Tá lá o cara lá com o bisturi. Pare de cortar. Perdi o pacote. Isso é um problema. É bizarro. Isso é um problema. E aí, o que você faz? Tá lá, gente, não passa. Não, nem caminha o pacote, mas o cara já tipo... Faz muita diferença, né? Aceita que dói mesmo. Morrer é uma pena. Não existe isso. Né? Então, como é que você garante... Não, isso é uma preocupação fundamental dos dias de hoje. Como é que você garante que isso vai acontecer? Tem um site chamado Superprof. O que o Superprof faz? Até recomendo. Se vocês estão sem dinheiro, se vocês precisam fazer um bico, vocês têm um conhecimento de alguma coisa que vocês podem vender, né? De matemática e estatística, passando por geografia, passando por fazer bolo, não, gente, é importante fazer bolo. Passando por, sabe-se lá Deus o quê? Você pode vender esse conhecimento, tocar violão, sei lá. Eu adoraria aprender. Se tem alguém interessado em aprender, você pode vender isso lá, né? É importante, né? É importante que vocês não saiam da faculdade porque vocês estão sem dinheiro. Entendam que existem diversas formas de vocês ganharem dinheiro com os conhecimentos que vocês adquirirem na universidade. Vocês podem aprender a programar em Arduino e vender isso lá no curso. Se vocês aprenderem, né? Óbvio. Espero que aprendam. Senão não passam. Né? Então aqui, o recurso é completamente dedicado. Então nesse tipo de aplicação de videocirurgia, você tem que dedicar os recursos da rede para esse cara. Aí se não usar tudo, não tem problema. Pelo menos ninguém morreu. E aí é o tipo de aplicação que precisa. Claro, mas isso vai ser muito mais caro. Gente, mas vocês já viram o valor que é uma cirurgia? Não tem como não gastar. Esse é um problema. Então, é muito... Nesse caso, o que a gente está querendo fazer com a rede é que tem um desempenho muito parecido com esse desempenho da telefonia. Já na computação, né? Aí você pode dividir, na computação de circuito, você vai poder dividir, né, os recursos em 2 níveis. Ou pela divisão em frequência ou por uma divisão temporal. Na divisão de frequência, é a mesma coisa que acontece na rádio hoje. Quando você liga a rádio do teu carro, liga a rádio da tua casa, você tem uma faixa de frequência. Não tem
tem nenhuma interferência. O tempo todo, a tua rádio está lá dedicada. Se você desliga o rádio, a rádio não parou de tocar. Só que você tem uma faixa de frequência para cada rádio. Dentro disso é chamado de FDMA. Frequency Division Multiple Access. Divisão de frequência com múltiplos acessos, porque mais de uma pessoa pode estar acessando a rádio ao mesmo tempo. Quando você divide isso pelo tempo, imagina o seguinte. Eu vou dar vista de prova para vocês. Aí você de 3 às 3h15, você de 3 às 3h30, você de 3 às 3h45, vocês entenderam, né? Porque eu não vou continuar com isso. Durante as 3 às 3h15, 100% dos recursos estão destinados a ele. Ele vai ler a prova dele, conversar com ele, dizer o que ele errou e dizer o que ele acertou. Bacana isso? Joinha? Joinha, então beleza, estamos juntos. Né? E aí o que acontece? Durante o resto do tempo vocês estão ociosos. Isso é TDMA, Time Division Multiple Access. Vários sistemas hoje são TDMA. Por quê? Porque os slots de tempo são muito curtinhos. Cláudio, mas pô, isso funciona assim, como é que a gente não percebe? Você tem que entender o seguinte, a percepção humana é muito ruim. Os sentidos humanos, principalmente a audição, eles funcionam de 400 em 400 milissegundos. Né? Então, né, alguns são mais chatos, vamos dizer, de 300 em 300 milissegundos. Mais do que isso, o ouvido e os olhos não conseguem perceber muito bem. Só que 300 milissegundos dentro da rede de computadores é um tempo praticamente infinito. Dá pra fazer coisa pra caramba. É muita transmissão de pacote que rola em 300 milissegundos. E aí a gente não percebe essas divisões. Né? Isso aqui eu vou deixar para depois. E aí, qual é o problema? Como você tem muito desperdício de recursos, surge uma outra solução, que é a comutação de pacotes, né? Que é dividir a rede de forma estatística. Cláudio, o que quer dizer isso, dividir de forma estatística? Quer dizer o seguinte, eu não sei quando é que ele vai usar a rede. Eu não sei quando é que vai usar a rede. Eu não sei quando ele vai usar a rede, mas ele vai usar. Só que, né, digamos o seguinte, onde é que você mora, filho? Onde é que você mora? Onde? Pechincha. Onde é que você mora? Botafogo. Concorda-se em lugares bastante diferentes? Uma quantidade de distância bem distante dos três? Bom, então, por exemplo, digamos assim, eu moro em Pechincha, tem muito engarrafamento. Então eu vou sair daqui do fundão 8 horas da noite. Não riam, porque eu faço isso. Tá? E se rir pro professor, se for ferrar. Né? Aí ele, mas eu quero ir logo para casa, então ele sai daqui 4h30, nem espera a minha aula acabar, ele sai logo a falta. Né? E aí, para chegar em casa rápido. Então ele vai usar a internet assim que chega em casa, porque está desesperado, quer ver se eu já joguei a aula no YouTube. Não, e aí ele vai chegar em casa, porque ele sai daqui 8 horas da noite, ele vai comer, tomar um banho, assistir DVD, porque senão acaba com o exemplo, tá? Mas eu sei que você assiste Netflix. E aí depois que ele vai pegar o computador para trabalhar. Então o horário que ele usa é ali de 6 às 8, o horário que ele usa é de 10 à meia-noite. O horário que o Túlio vai trabalhar, vou botar aqui de 8 às 10 para o exemplo ficar bom, tá? E aí... Então, eles vão gastar tem mais ou menos o mesmo perfil, vão ver os e-mails, vão baixar um PDF, ver um pouquinho no Facebook, ver um episódio de uma série e acabou, gol! Acabou o problema. Só que os três não estão usando ao mesmo tempo. Apesar dos três estarem no mesmo tronco, usando o mesmo recurso. Então a ideia que é estatístico é que vocês não estão usando ao mesmo tempo, então na média vai estar todo mundo usando a mesma taxa de dados. Qual é o problema da média? A média é uma coisa burra, né? Se na média a tua taxa é alta, quer dizer que em um momento ela pode, na média a tua taxa é boa, quer dizer que em um momento ela pode ser muito alta, e em outro momento ela pode ser muito baixa. Para algumas aplicações isso é muito ruim. Algumas aplicações precisam de constância. Principalmente essa aplicação, por exemplo, da videocirurgia do robô. Eu preciso constantemente estar mandando mensagem. Eu não posso atrasar a mensagem, corta. Aí cortou. Para de cortar, demora muito. Então o cara já abriu o negócio. Sutura. Aí vem mais 3 de sutura, né? Que suturou até o olho do candão. Então assim, gente, é óbvio que esse é um exemplo bastante grosseiro, mas isso é uma coisa que pode acontecer. Então, eu tenho contenção de recursos, né? A demanda pode vir toda junta, a demanda pode vir, eu posso perder pacote. Claro que se isso tem tanto problema, por que você diz que a gente usa isso hoje? De separar.
e ser barato possibilita que todos vocês usem. Hoje, 50% da população do planeta Terra, 50%, está na internet. Na verdade, quase 4 bilhões de pessoas hoje já estão na internet. É um pouco mais de 50%. Ué, Cláudio, e os outros 3 bilhões? Aí que entra. Se vocês acham que o Brasil está ruim, tem uma porrada de gente no resto do mundo que está muito pior. O nosso trabalho, o trabalho de vocês aqui, é garantir que esses 3 bilhões de pessoas juntem com os outros 4 bilhões. É a única coisa que estão fazendo. Cláudio, mas eu estou aqui na faculdade para ganhar dinheiro. Tenha câncer. Eu sou péssimo. Então, o que surge? Né? A nossa obrigação, né, é garantir que essa multiplexação estatística, o trabalho profissional de redes hoje, se pudesse ser resumido, é garantir que essa multiplexação estatística não vai tornar o teu serviço um lixo. E aí você olha pelos perfis das operadoras, né? E é muito interessante notar como aqui no Rio de Janeiro, eu estou falando dos perfis dos operadores aqui no Rio de Janeiro, as operadoras elas trabalham com perfis de dados muito interessantes em relação à multiplexação estatística. O serviço da TIM, ela foca, eu vou te oferecer um serviço o mais barato possível. Mesmo que a qualidade não seja tão alta, eu vou botar o preço muito lá embaixo para que fique elas por elas no final. Quando eu tiver a Oi, ela te oferece pacotes de serviço. Você nunca vê alguém assim, não, pega um plano de voz da Oi. É sempre, Oi, conta total, Plus, Master, que oferece tudo junto, num único pacote, e ainda pega tuas crianças em casa. A Oi foi a primeira a oferecer voz, internet e TV a cabo tudo junto. A Vivo sempre quis assim, eu sou premium. Você tá comigo, você vai pagar os olhos da cara, mas eu vou te oferecer o melhor serviço possível. E a Claro sempre foi assim, eu não sou nem a TIM, mas eu também não sou a Vivo, eu estou no meio de caminho ali. É claro, gente, que eu estou falando isso para os serviços, né, pós-pagos deles. O pré-pago é uma bosta para todo mundo, né, e o plano de controle não é muito diferente. Se você ver, os planos de controle são muito parecidos. Começa com R$35, ele vai te enganando até chegar em 60, né? E é até muito interessante, depois de você estudar, existe o que a gente chama de modelos de churning. O que é o churn? É quanto tempo você aguenta ficar com uma operadora até que você enche o saco dela e troca para outra. E é muito legal você ver crescendo o valor do plano de controle até que você fica com raiva e diz assim, beleza, eu quero sair dessa operadora. Aí o preço baixa. Ou então você troca com uma operadora que vai ter um serviço similar com um preço muito mais baixo e isso vai acontecer ao mesmo tempo. Isso é um modelo de negócio. Porque muita gente não vai sair da operadora porque, não, vou ligar para os caras para trocar. Eu pago mais R$15 por mês. Só R$15. Né? Isso faz uma diferença absurda. Então, nosso trabalho como profissional de rede é garantir que essa multiplexação estatística não afete. É dimensionar a nossa rede para que esse tipo de problema não aconteça. Cláudio, e como é que eu vou dimensionar uma rede IoT? Porque mover um apartamento é meio difícil, né? Mas mover um sensor é muito mais fácil. E aqui tem uma série de contas, né? Por exemplo, se eu quero usar um laço de 1 mega, eu quero manter, garantir que no máximo 100 kbps por usuário, e eles vão estar ativos 10% do tempo, eu consigo manter mais ou menos 35 usuários. Só para vocês terem uma noção. Para vocês chegarem nesse resultado, vocês teriam que lidar com probabilidade, teoria de filas. Não é difícil, mas assim, demora um pouquinho, né? Vocês estão todos no começo do curso, né? Uma parte de vocês 4º período, 2º período, né? Vocês não estão mais... Só você que está preparando final comigo, então, né? Tá no fim do curso, né? A gente põe qualitativamente, né? Já fez AD, já consegue calcular isso aqui. Ricardo tá chegando lá, né, Ricardo? Não exatamente isso, tem que ir para o Best ainda. A ProBest é legal. Eu gostei. Quando você for dar ProBest, eu puxo. Não vou dar nunca. Não posso dar ProBest. Quem pode dar só o departamento de estatística. Eu só posso dar ProBest quando é para mestrado e doutorado. Que é bizarro, né? Eu posso dar aula para doutorado, mas não posso dar aula para graduação. Mas não quero entrar nesse mérito também.
Então, assim, isso aqui que vocês precisam entender. A comutação de pacotes é melhor sempre? Não. Ela é ótima para dados esporádicos. Melhor comportamento de recurso no estabelecimento de chamada. Ou seja, você tem uma galera, eu vou ver e-mail, eu vou ver pontos... Beleza, ok. Mas eu vou ter atraso e perda de pacotes, que são gerados, por exemplo, uma cambada aqui, todo mundo... Se os 35 entrarem naquele canal lá querendo 100k, bicho, isso não vai rolar. A gente tem que saber que não vai rolar. E eu vou ter que os protocolos vão ser necessários para eu ter a transferência confiável e o controle do congestionamento. Então, uma das responsabilidades é criar conjuntos de regras para lidar quem pode entrar na rede em qual momento. E como é que eu vou organizar, obter um comportamento semelhante ao circuito físico? Eu vou ter que trabalhar protocolos que tentem emular esse circuito físico. E aí é um problema que até hoje está sem solução. Na época que esse livro foi escrito, estava sem solução, e até hoje está sem solução. Por que, Cláudio? Porque vocês são burros? Não, é porque conforme a rede vai melhorando, você quer fazer uma aplicação mais legal. Né? Quando a tua TV é em 4K, você não quer ver vídeo em HD. Você quer ver vídeo em 4K. Se o teu, por exemplo, Cláudio, onde é que você mais assiste Netflix? Onde é que vocês acham que eu mais assisto Netflix? Smartphone. Na minha barriga, né? Porque a barriga côncava, né, serve pra isso, né? Você botar o smartphone assim e ficar assistindo. Né? Tem que ter uma utilidade. Né? E qual é a qualidade do meu vídeo? É baixa, tanto faz. Eu sou da época que RMVB era onda, né? Porque você podia baixar, você nem sabe o que era, né? Ué, cara, era isso ou nada, né? Pirataria não. Pirataria não. Você tá assumindo coisa. Que isso que eu tô fazendo? Você que tá assumindo que é pirataria. Não falei nada sobre isso. Mas era RMVB. A gente assistia coisas em RMVB. E era horrível, era muito ruim, mas ok. Hoje em dia, assim, qualquer aplicação tipo Netflix vai ter vídeo em 4K. Aí já fala hoje em dia, como eu falei, jogos em tempo real, né, pela internet. Então, tipo, conforme aumenta a tua banda, também aumenta a riqueza da aplicação que você quer usar. É óbvio. Não é um crime isso, né? Já tem um engine de jogos da Unreal, né, em JavaScript, para você poder gerar jogos com renderização 3D para celular. É irado, maneiríssimo. Mas... E a banda? Né? Eu me lembro quando o Diablo 3 saiu, né? Esperou-se milhões de tempos assim, entre o Diablo 2 e o Diablo 3. E quando o Diablo 3 saiu, a galera do Brasil ficou muito chateada, porque o Diablo 3 era um dos primeiros jogos grandes que exigiam que você tivesse conexão com a internet 100% do tempo. Isso foi fonte de crítica. Agora, todo jogo faz isso. Só tem um joguinho que eu jogo aqui para celular, que é o Star Wars Galaxy of Heroes, que ele exige conexão com o celular, com a internet o tempo todo. Muito legal o jogo, desse passagem. E aí, assim, é o mesmo caso quando surgiu os primeiros MacBooks. Né? Quando saiu o MacBook Air, que o Steve Jobs foi lá, fez uma apresentação icônica, ele era muito bom em fazer apresentações icônicas, né? E ele foi lá, puxou o MacBook Air do envelope de papel e disse: esse aqui é o MacBook Air, olha como ele é fino. E todo mundo caiu de pau nele. Mongoloide, mongoloide, mongoloide. Pra que eu quero um computador fino se ele não tem placa de rede? E se ele não tem... Ele não tinha placa de rede cabeada. E se ele não tem drive de CD? Como é que eu vou ler um CD? Quem usa CD hoje, né, amigão? Antigamente a gente usava CD com vontade. Né? Tudo para arquivos e fotos da família. E essas coisas, assim, são disruptivas. Nessa época, a Apple ainda era muito disruptiva. Né? O MacBook Air era disruptivo. Ele era leve, a bateria durava muito para a época. Na época, o primeiro MacBook Air durava 4 horas a bateria. E parece ridículo hoje, mas 4 horas, sei lá, tipo, 8 anos atrás, era um negócio... Eu lembro do meu primeiro notebook, ele foi um Toshiba. Eu juntei muito dinheiro durante muito tempo para comprei um Toshiba. Ele era maravilhoso, ele funciona até hoje. Só que ele tem 3,5 kg. Com a fonte é mais 1,5 kg. Então são 5 kg. 5 kg, né? Se eu comprei um notebook, eu falava antigamente que eu comprava um filho, meu amigo falou: não, mas criança é mais pesado. Falei, tudo bem, então eu comprei um cachorro. Né? Cara, não dá pra ficar se carregando 5 kg assim. É bizarro. Tá? E aí a bateria dele durava incríveis 2 horas. Móvel. Muito móvel.
E aí surge... Hoje em dia é muito comum você ver um computador com 10 horas de bateria. Eu comprei o meu computador, o que eu uso de verdade, o que é meu, esse Chromebook aqui. Opa. Ele custou $200. Ou seja, é um computador relativamente barato, 600 pratas na época que eu comprei. A bateria dele dura 12 horas. Por que ele dura 12 horas? Porque eu não precisar carregar ele quando estiver aqui no final. Resolve fazer, esqueço de carregar, enfim, mongolices, né? E... Por que essa duração da bateria não cresceu de forma exponencial, que nem o crescimento das redes, ou do armazenamento interno? Não, porque são coisas, são indústrias diferentes, né? As baterias são de lítio. A gente ainda não descobriu uma forma, até descobriu formas de armazenar a energia por mais tempo em uma quantidade de espaço pequeno. Uma pena que elas explodem. E aí isso é um problema. Tá? Por exemplo, durante o meu doutorado eu trabalhei com um negócio chamado redes elétricas inteligentes, smart grids. Então, tem um conceito dentro do smart grid que é o seguinte, que lembra daqueles torres de transmissão que parecem uns robôs gigantes? Então, a ideia é que dentro de cada torre de transmissão, embaixo você tem uma bateria. Que funciona como um no-break de cidade, mais uma aplicação de IoT. No-break de cidade? Como assim, Cláudio? As baterias não vão segurar o Rio de Janeiro durante 2 horas? Não, gente. Aquela bateria serve para, durante alguns milésimos de segundo, fingir que não teve um blackout, para que você possa mandar automaticamente uma mensagem pela rede, para que um hospital ligue um gerador automaticamente. Para vocês terem noção, blackouts gastam, em média, por ano, $250 milhões em equipamento. Não estou falando nem das vidas. Só que as baterias, elas superaquecem e elas explodem. As baterias, o bateria tamanho dessa sala. E explode como se fosse um míssil Tomahawk. Aqueles mísseis que saem de helicóptero, né? Eles explodem. E aí, galera? Dá para botar um negócio que explode? Aí não, tem modelos de telemetria, né? Que mostram que a temperatura, conforme esquenta e libera no ar. Poxa, que legal. Funciona lindo lá nos Estados Unidos. Aqui no Rio de Janeiro, onde é quente, como é que funciona aqui? O Rio de Janeiro fez esse inferno de calor que normalmente é. Fica quente, fica na umidade do ar. É que lindo. Não esfria. Você gostaria de botar uma bateria dessa aqui? Não funciona, né? Aí que entra a importância de você estar aqui na faculdade. 90% dessas tecnologias, elas são de fora. Elas não estão adaptadas para a nossa realidade. É isso que eu quero que vocês entendam sobre o IoT. Essas coisas de IoT que a gente vê são IoT lá de fora. Não tá aqui para a realidade da América do Sul. Não tá para a realidade aqui do Brasil. Não tá para a realidade ali da Argentina. E olha que entre Brasil e Argentina já tem uma baita diferença. E aqui, ó, um do ladinho do outro. Falta uma indústria nacional de IoT. E é isso que a gente tem que trabalhar. Então, gerar uma indústria nacional de internet das coisas que atenda necessidades locais. Né? Não adianta a gente querer falar, tipo, uma indústria nacional que veja os carros quando os carros são alemães. O carro da Alemanha numa autobahn, o cara pode ir 200 km por hora e a gente espera que seja isso. Aqui, imagina você pegar a BR-101 fazendo 200 por hora. O primeiro buraco está capotando. Nem é a nossa legislação. Né? Então essa é a dificuldade. Né? Essa é a complexidade. Gente, por hoje eu vou parar por aqui. Eu volto nisso aqui na aula que vem. E na aula que vem eu vou fechar esse capítulo. E já na semana que vem, na quinta-feira, eu já vou começar ativamente o que é IoT. E aí, por hoje chega. Que horas são? 5 horas. E agora eu vou almoçar. Pessoal, quem não assinou o nome na lista, né? Na aula passada, vocês botaram o nome na lista, não só na lista de IoT, como também na lista de segurança. Então eu não sabia quem era de segurança e quem era de IoT. Né? Então fiz folhas separadas hoje. Não, é só botar o e-mail, só preciso do e-mail para adicionar do Google Classroom. Professor, você pode jogar no Google Classroom? Pode ser qualquer coisa, vou enviar o convite e vai seguir Você lá. vai jogar isso aí no Classroom? Eu vou jogar isso aqui no YouTube e link pro Classroom. Tá. Qual é o livro mesmo? O nome do livro? Kurosi, Redes Computadores à Internet, do Jim Kurosi, Com C? com K.